Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Diego aqui na área. Vídeo de hoje vamos continuar a nossa revisão de Química para a prova do Enem. E hoje eu quero começar com vocês, galera, uma revisão das principais reações orgânicas de forma aplicada que caem na prova do Enem. E nós vamos começar falando de uma extremamente importante, que é a reação de hidrogenação de óleos. Na realidade, nós vamos começar a nossa revisão de hoje falando um pouquinho sobre a reação de hidrogenação, vamos abordar ela de uma forma básica, e aí depois eu vou mostrar para vocês a aplicabilidade, como essa reação de hidrogenação provavelmente vai cair na prova do Enem, ou pode cair na prova do Enem, combinado? Ó, galera, já vai logo chegando deixando o like no vídeo para ajudar o trabalho do professor, compartilha com os amigos e fala para a galera que aqui no canal tem revisão gratuita. A maior revisão de Química para o Enem aqui da internet. Combinado? Vamos lá, então. Hidrogenação. A palavra hidrogenação, galera, significa adição de hidrogênio. Você faz a hidrogenação, no caso da química orgânica, em compostos insaturados para torná-los saturados ou para hidrogená-los parcialmente. Vamos começar com um exemplo bem simples. Nós temos aqui o eteno, CH2 dupla CH2. O eteno, galera, ou etileno, também conhecido por etileno, ele é um gás a temperatura ambiente. Vamos colocar aqui o nome usual, que é o mais comum da gente ver nas questões. Lembrando, galera, que a revisão aqui, revisão raiz, tá? Vou montando aqui a linha de raciocínio junto com vocês. Assistam aí com o caderno, vão anotando tudo direitinho, porque assim o entendimento é melhor do que eu já deixar o quadro todo pronto, ok? Vamos lá. O etileno ele é um composto insaturado. Se eu pego esse etileno e coloco ele para reagir com gás hidrogênio, H2 gasoso, na presença de um catalisador adequado, no caso da reação de hidrogenação, os catalisadores normalmente utilizados são platina ou paládio, metais nobres. Em algumas situações podem ser utilizados outros metais, como por exemplo o níquel, mas é mais comum que se utilize platina ou paládio. O que vai acontecer, galera? Vocês estão vendo que no gás hidrogênio eu tenho dois átomos de hidrogênio. Cada átomo de hidrogênio desse vai ser adicionado em um carbono da insaturação. Então nós vamos pegar um átomo de hidrogênio vamos mandar para o primeiro carbono e o outro átomo de hidrogênio a gente manda para o segundo carbono. E essa insaturação aqui, galera, ela é quebrada. A insaturação ela vai sair. A dupla ligação ela vai dar espaço para uma ligação simples. Esse CH2, quando receber um hidrogênio, vai virar CH3. E o CH2 aqui da ponta, quando receber um hidrogênio, ele vai virar também um CH3. Ou seja, nessa reação química, você formou o etano. Então, o princípio básico, para a gente começar a nossa revisão, o princípio básico da hidrogenação é esse. Pegue composto insaturado, coloque hidrogênio e sature esse composto. Pode ser um alceno, um alcino, um alcadieno, alguns ciclos podem sofrer reações de hidrogenação, beleza? Agora, um outro detalhe que eu preciso falar com vocês é o seguinte. Se vocês olharem para esse exemplo em particular que eu estou trabalhando, os meus reagentes, eles são gases. O etileno é um gás e o hidrogênio é um gás. A platina é um metal e os metais, com exceção do mercúrio, todos são sólidos à temperatura ambiente. Isso significa que, quando eu tenho na minha reação reagentes no estado gasoso e o meu catalisador é sólido, a reação entre eles, a mistura deles, vai ser uma mistura heterogênea. Como essa reação ela envolve catalisador, toda reação que envolve catalisador é chamada de catálise. Quando os reagentes e o catalisador se encontram em estados físicos diferentes, de forma que eles formem uma mistura heterogênea, nós chamamos essa catálise de catálise heterogênea. Então, nós estamos diante aqui, galera, de uma reação dita ou classificada como catálise heterogênea.
heterogênea. Nós temos uma catálise heterogênea. Por que catálise? Porque é uma reação que envolve catalisador. Por que heterogênea? Porque reagentes e catalisadores é como se formasse uma mistura heterogênea, por estarem em estados físicos diferentes. Professor, se os reagentes são gases e o catalisador é sólido, como é que essa reação ocorre? Os reagentes eles têm que entrar no catalisador? Não, eles não entram. Toda reação química ocorre na superfície do catalisador. Imagina a situação, galera. Você tem uma barra de platina, um pedaço de platina, e aí você tem o etileno e o gás hidrogênio. Os dois gases se aproximam na superfície do catalisador e ali acontece a reação. Por que não acontece dentro do catalisador, professor? Porque o catalisador é sólido, gente. Se o catalisador é sólido, não tem como o gás entrar no sólido. Toda reação ocorre na superfície do catalisador. Reações que ocorrem na superfície ou processos superficiais são chamados de adsorção. Eu não escrevi errado. Não é absorção com B, é adsorção com D de dado. Qual que é a diferença? Absorver é entrar. Quando ocorre absorção, ocorre uma entrada em algum lugar. A adsorção é um fenômeno superficial, tá, galera? A adsorção, fenômeno superficial. Ok, nós temos então um exemplo aqui de uma reação de catálise heterogênea que acontece por meio da adsorção. Os reagentes, a reação química ocorre na superfície do catalisador. Agora, galera, nós podemos também ter essa reação envolvendo compostos insaturados, como, por exemplo, alcinos. Vamos colocar aqui um exemplo bem simples. Nós temos aqui um alcino, ele é um gás, e aí eu vou colocar ele para reagir com o gás hidrogênio, também na presença do catalisador platina. Esse alcino aqui, gente, vamos lembrar que ele é o acetileno, tá? Esse carinha aqui é o acetileno. É o etino, só que mais conhecido com o nome de acetileno. O que acontece aqui? Como eu tenho dois átomos de hidrogênio, a lógica é a mesma. Eu vou mandar um para cada carbono. Então, manda um hidrogênio para o primeiro carbono, manda um hidrogênio para o segundo carbono. E professor, mas se a gente mandar um hidrogênio para cada carbono, o CH vai virar um CH2, não é verdade, professor? Sim. Na realidade, nesse caso aqui, nós só vamos quebrar uma das ligações π do acetileno. Lembre-se que na ligação tripla, uma é sigma, as outras duas são ligações π. Então, dessas duas ligações π, você vai quebrar apenas uma. Ou seja, o meu etino, o meu acetileno, o meu alcino, ele vai se transformar num alceno. Ele vai se transformar aqui no etileno. Professor, mas o senhor não falou que a reação de hidrogenação, o objetivo dela é transformar um composto insaturado em saturado? Sim, só que em alguns casos você pode fazer uma hidrogenação que nós chamamos de hidrogenação parcial. A hidrogenação parcial acontece quando a quantidade de hidrogênio que você disponibiliza para saturar o composto não é suficiente justamente para saturar o composto. Então você tem uma ligação tripla, você manda um hidrogênio para cada carbono, isso não é suficiente para saturar o composto. Logo, eu quero que vocês tomem nota que isso aqui é um exemplo de hidrogenação parcial, ok? Hidrogenação parcial. A hidrogenação parcial, galera, ela não necessariamente vai acontecer só com alcinos. Ela pode acontecer com polienos, que são compostos orgânicos que têm várias ligações duplas. E cada dupla, para você saturar, você precisa de 1 mol de gás hidrogênio. Se você não tiver essa quantidade de hidrogênio suficiente para saturar todas as suas duplas, a sua hidrogenação ela será uma hidrogenação parcial. Então lembra que a hidrogenação parcial é quando você não satura completamente o composto. Agora, se eu pego esse mesmo exemplo do acetileno, só que no lugar de colocar isso aqui para reagir com 1 mol de gás hidrogênio apenas,
eu coloco para reagir com 2 mols do gás hidrogênio, também na presença do catalisador platino. O que vai acontecer? Agora vocês estão vendo que eu tenho ao todo 4 átomos de hidrogênio. Desses 4 átomos de hidrogênio, eu vou mandar 2 átomos de hidrogênio para o primeiro carbono e vou mandar 2 átomos de hidrogênio para o segundo carbono. Quando eu fizer essa manobra, se cada carbono vai receber 2 hidrogênios, o CH vai se transformar em um CH3, a ligação que era tripla não vai mais ser tripla, porque cada hidrogênio que você coloca, você quebra uma ligação π. Como na ligação tripla, eu falei para vocês há pouco, uma é sigma, as demais são ligações π, eu vou acabar quebrando então 2 ligações π. E dessa forma o meu composto vai saturar-se completamente. Então aqui nós teremos então o etano. Essa hidrogenação, galera, diferente da primeira, ela é chamada então de hidrogenação total. A hidrogenação total, ela ocorre justamente quando você satura completamente o composto. Daí surge a hidrogenação total. Professor, tá. Então o senhor começou aqui a nossa aula fazendo uma revisão zona geral de hidrogenação, mas cadê o óleo? Está gravando aqui, está gravando aqui, ó. Cadê o óleo, professor? Muito bem, vamos lá. A reação de hidrogenação, na prova do Enem, certamente ela não vai cair desse jeito que eu acabei de explicar para vocês, tá? Isso aqui foi a base do assunto que eu acabei de passar. O que eu preciso que vocês saibam? Vamos agora dar uma aprofundada aqui na nossa revisão. Um óleo, ele é óleo em si porque ele tem predominância de compostos insaturados. Vamos já falar as classes químicas. Então, o óleo ele é um composto predominantemente insaturado. Essa insaturação nas longas cadeias carbônicas dos triacilgliceróis, que eu vou já revisar com vocês o que é isso, lembrando que é uma revisão, mas apesar de ser uma revisão, ainda estou pincelando muita coisa aqui, isso ajuda pra caramba, principalmente quem tem dificuldade, tá? O óleo, ele é uma cadeia longa, tá? Hidrocarbônica, com várias insaturações. Essas insaturações, elas dão fluidez ao composto, elas dão viscosidade, esse é o nome que eu estava querendo lembrar. Viscosidade. Então, óleo, ele tem aspecto líquido por causa das insaturações. Isso, inclusive, já caiu na prova do Enem, se não me falha a memória, 2019, 2018, mas foi uma prova relativamente recente, que teve uma questão lá do Enem que falava sobre as membranas fosfolipídicas. E ele falava justamente sobre a permeabilidade. A permeabilidade da membrana depende da fluidez e a fluidez depende do grau de insaturação. Quanto mais insaturações tem um composto orgânico, de um modo geral, mais fluido ele é. Se ele for um triacilglicerol ou se ele tiver uma cadeia carbônica longa, tá? Então, você vai pegar esse óleo e vai colocar ele para sofrer hidrogenação, para reagir lá com tantos mols de hidrogênio, enfim, na presença de um catalisador adequado. Inclusive, gente, por isso que essa reação ela se chama de hidrogenação catalítica. Hidrogenação catalítica porque ela ocorre na presença de um catalisador. Então, essa hidrogenação ela vai produzir, então, uma gordura. A gordura ela tem predominância de triacilgliceróis de cadeia carbônica saturada. Professor, isso aqui é o básico, né? Sim, ainda estamos no básico. Então, você precisa entender que o óleo, quando hidrogenado, ele se transforma em uma gordura. Professor, e afinal, qual é a composição química de um óleo? Galera, os óleos, eles têm uma mistura, eles são uma mistura complexa. O óleo não é uma substância pura, tá? Mas eles são compostos majoritariamente por triacilgliceróis, tá? Os óleos, eles são compostos por triacilgliceróis ou triacilglicerol, que antigamente algumas pessoas ainda chamam de triglicerídeo. Triglicerídeo. Triacilglicerol ou triglicerídeo são nomes a priori sinônimos.
O que é um triacilglicerol, professor? Vamos desenhar a estrutura desse composto aqui, galera? O que é um triacilglicerol? Vamos lá. Ó, vocês estão percebendo que eu estou montando tudo aqui na hora. Ah, professor, era melhor se tivesse já desenhado. Não, não. Aula, para mim, para o aluno entender, ele tem que ver eu desenhando, ele tem que ver eu montando a estrutura que ele vai fazendo junto comigo. Quando ele pega já tudo pronto, não, entendi. Ele entendeu, mas efetivamente não aprendeu. Então vai por mim, galera. Melhor fazer do zero. Confia. Então, ó, CH2, aqui eu coloquei uma cadeia, aí aqui a gente vai colocar um O, nós vamos colocar aqui um C dupla O e nós vamos fazer aqui uma cadeia carbônica, tá? Uma cadeia carbônica relativamente longa, ok? Então, uma cadeia carbônica relativamente longa. Aqui nós vamos colocar um O, nós vamos colocar aqui um C dupla O e vamos fazer também uma cadeia carbônica, não necessariamente do mesmo tamanho que a primeira, tá, gente? Não precisam ser iguais. E aqui embaixo, um O, C dupla O, e aí nós vamos colocar aqui também uma cadeia carbônica grandinha, que não precisa ser necessariamente igual à primeira, nem à segunda. Enfim, isso aqui que vocês estão vendo, galera, que eu desenhei no quadro, é a estrutura de um triacilglicerol, ou as pessoas chamam muito de triglicerídeo, né? Principalmente as pessoas já mais idosas, né? Ah, eu fui no médico, o médico falou que meu triglicerídeo tá alto, né? É uma forma de dizer que o LDL dela, que é a gordura ruim, né? É o tipo de colesterol ruim, já está elevado. Mas não vamos entrar muito na bioquímica do negócio. Então, triacilglicerol ou triglicerídeo, você tem essa estrutura. Professor, por que essa molécula ela pertence a essa classe, triacilglicerol? Primeira coisa que eu queria te dizer é que triacilglicerol não é um nome de um composto orgânico. Triacilglicerol é uma classe de compostos orgânicos que tem essa estrutura aqui e uma cadeia carbônica longa, e o tamanho dessa cadeia pode variar. Por isso que eu falei para vocês que não existe só um tipo de triacilglicerol.Esse grupo C-O, ligado a essa longa cadeia carbônica, ele é chamado de grupo acil. Como você tem 3 desse grupo, você tem então um triacil. Vocês estão vendo que esse cara aqui é um éster. Perceberam que essa função orgânica aqui é um éster? Todo éster é produzido por meio de uma reação de esterificação, que é uma reação entre um ácido carboxílico e um álcool. O álcool que originou esse éster é chamado de glicerol. Então, por isso que o nome desse composto orgânico, o nome dessa classe é triacilglicerol. Você tem 3 grupos acil e esse éster é derivado do glicerol. Beleza, professor, mas isso aqui é um óleo ou uma gordura? Bom, agora prestem atenção para eu não precisar desenhar essa estrutura várias vezes aqui. Do jeito que vocês estão vendo aqui no quadro, essa estrutura ela seria uma gordura. Como é que você sabe diferenciar? Olhando para a cadeia carbônica. Vocês estão percebendo que a cadeia carbônica ela é uma cadeia carbônica saturada. Triacilglicerol saturado é gordura. Então, agora, do jeito que vocês estão vendo aqui o desenho do quadro, essa estrutura é uma gordura. Agora vamos imaginar essa situação. A minha cadeia, a cadeia do meu triacilglicerol, ela vai ter esse formato aqui, vou já explicar para vocês por quê, tá? Vamos colocar aqui, aí a gente vai colocar uma duplinha aqui, outra duplinha aqui. E aí vamos colocar aqui uma cadeia carbônica grandona, a gente vai colocar uma duplinha aqui e aqui continua. E aí vamos colocar aqui uma cadeia carbônica grandona, aí vamos colocar uma duplinha aqui, uma duplinha aqui, outra duplinha aqui. Pronto, vamos deixar assim, ó. Qual que é a diferença desse triacilglicerol para o anterior? O anterior era saturado, gordura. Agora vocês estão vendo aqui, galera, que o meu triacilglicerol é um triacilglicerol insaturado. Ou seja, ele não é mais uma gordura, ele é um óleo. Isso aqui que vocês estão vendo, ó, não é uma gordura, é um óleo. E um detalhe interessante é que esse óleo, esse aspecto que vocês estão vendo aqui,
esse óleo ele pode se transformar numa gordura se eu fizer nele o processo de hidrogenação. Se eu pegar essas insaturações, essas duplas, e colocar para reagir com gás hidrogênio. Um detalhe importante é que, por exemplo, aqui no desenho que eu fiz, vocês estão vendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligações duplas. Isso aqui é um óleo. Para eu fazer esse óleo se transformar numa gordura, eu não preciso necessariamente hidrogenar todas as ligações duplas. Porque o que acontece? Quando você pega um óleo e hidrogena ele completamente, ele vai se transformar numa gordura, só que a gordura ela ficaria muito quebradiça, ela ficaria uma gordura que tenderia a se esfarelar. E aí, claro que isso não é interessante para a indústria de alimentos. O que eles fazem? Eles hidrogenam, galera, para ficar ali um meio termo, para não ficar nem com aspecto de óleo, né, aquela coisa muito viscosa, muito fluida, nem ficar extremamente rígido e quebradiço como uma gordura 100% hidrogenada. Aí eles fazem uma hidrogenação parcial. A hidrogenação parcial significa que, por exemplo, dessas 6 ligações duplas, vamos supor que 4 delas serão hidrogenadas e 2 ligações duplas não vão hidrogenar. Elas vão continuar duplas ligações. E aí você tem, então, uma hidrogenação parcial. É isso que é feito na prática, tá, gente? Na indústria é feito assim. Primeiramente, vocês devem me perguntar qual é a finalidade desse processo de hidrogenação. A principal, gente, é dar aspecto melhor às gorduras, porque imagina só uma margarina. A margarina ela é um creme vegetal hidrogenado. Imagina se abrir um pote de margarina e dentro dela ter um óleo, e você pega aquele óleo e passa assim no pão. Né? Que coisa nojenta, não vai ficar algo que tenha um sabor agradável, que seja agradável aos olhos. Não vai ficar interessante. Então a hidrogenação ela melhora o aspecto, ela melhora a palatividade, melhora o sabor e aumenta a durabilidade. Esses são os 3 principais fatores. Então, a margarina é um creme vegetal hidrogenado, o recheio da bolachinha lá, da tua bolachinha recheada, é uma gordura hidrogenada. Agora, um detalhe que não sei se vocês perceberam é que as duplas ligações que eu coloquei aqui, elas têm configuração cis. Isso porque a natureza, quando fabrica os óleos, galera, essas duplas ligações, elas são duplas ligações do tipo cis. Reparem aqui, ó, que eu redesenhei tudo para mostrar para vocês aqui bem bonitinho, ó, os hidrogênios do mesmo lado do plano da ligação dupla, configurando então uma dupla do tipo cis, ó. Você tem aqui duplinha do tipo cis, aqui outra duplinha do tipo cis, duplas ligações do tipo cis. Isso é um óleo que existe na natureza. Duplas ligações e as duplas do tipo cis. Quando você vai fazer a hidrogenação desse óleo, lembra que eu falei para vocês que a hidrogenação é parcial, você não vai saturar completamente? Então você vai hidrogenar ele parcialmente, ele vai se transformar numa gordura semissólida e algumas ligações duplas não vão hidrogenar. Muito bem. O catalisador, que é inerente a essa reação, ele precisa existir nessa reação para ela poder acontecer. O catalisador, ele executa um processo chamado de isomerização. Vou até escrever aqui para vocês anotarem. Isomerização. A palavra isomerização, ela significa transformar um isômero no outro. Mas para o nosso contexto, isomerização vai ser a transformação de um isômero cis em um isômero trans, tá? E isso aqui para o nosso contexto será então a isomerização. O catalisador, ele faz um processo de isomerização, ou seja, as duplas ligações que sobraram, sem ser hidrogenadas, elas vão isomerizar da forma natural cis para o arranjo não natural trans, originando, portanto, as gorduras do tipo trans. E é interessante vocês entenderem isso, porque muitos alunos me perguntam, professor, mas quando a gente fala de gordura trans, gordura não dá a entender que é saturado? Então, se é saturado, como é que pode ser trans? A gordura, ela não é 100% saturada, tá, gente? As gorduras que são colocadas nos alimentos, as gorduras industrializadas, elas não são 100% saturadas, são gorduras parcialmente hidrogenadas. E como eu falei para vocês,
O catalisador, ele faz essa alternância da isomeria cis para a isomeria trans, originando, portanto, as gorduras trans. Então, margarinas, recheios de bolacha, essas gorduras que são gorduras hidrogenadas, galera, isso aí é veneno para a sua saúde. Se você puder evitar, tipo, cortar para nunca mais, a sua saúde, seu organismo como um todo vai agradecer. Agora, o que acontece também, existe diferença também da margarina para manteiga. Margarina é uma gordura vegetal, a manteiga ela já é de origem animal. Tem algumas diferenças, mas aqui a gente está falando de margarina, tá? Margarina. O que acontece, galera? A margarina, ela originalmente é um óleo, como eu falei para vocês, e ela passou por um processo de hidrogenação. E aí essa hidrogenação faz com que ela tenha aquele aspecto mais solidificado, o que é muito bom em termos de comércio, para venda. Ah, professor, mas por exemplo, a bolacha lá que eu como diz que ela não tem gordura trans. Mas você tem que reparar no rótulo desses alimentos a porção que ele está fazendo aquele estudo. Muitas das vezes a porção é para 2 bolachas. Eu já peguei um pacote de biscoito, fui ler o rótulo e olhei. Ah, porção para 2 bolachas, 0 gordura trans. Aquilo ali não significa na prática que o alimento é totalmente isento. Quer dizer que a quantidade de gordura trans que tem nele é tão pequena que é insignificante. Aí coloca-se o 0. Só que quem que vai comer 2 bolachas quando abre um pacote daquele? Eu sei que quando você abre um pacote daquele, você abre logo mais 2 e come 3 pacotes. A análise que tem ali não são para 3 pacotes, são para 2 bolachas. E aí quando você aumenta então a tua amostra, a quantidade de gordura trans passa então a ser significativa. Isso que eu acabei de explicar para vocês, galera, é uma aplicação fantástica da reação de hidrogenação. Então, na hidrogenação na indústria, a gente pega os óleos, que são originalmente insaturados, e nós fazemos a hidrogenação para que eles se tornem as gorduras hidrogenadas. Vale ressaltar, gente, que a gordura hidrogenada, a gordura artificial, oriunda de um vegetal que você hidrogenou e ela se transformou, o óleo você transformou em uma gordura, ela não tem uma composição química similar ou exatamente igual à gordura animal. O que eu estou falando para vocês na aula de hoje é a aplicação da reação de hidrogenação. E onde que ela é aplicada? Em óleos. Quando você pega um óleo e hidrogena, ele vai virar uma gordura vegetal hidrogenada, daí vem o nome. Entenderam, galera, essa aplicação? Espero que tenha ficado então tudo claro nesse vídeo. Se você gostou dessas informações, não esqueça de deixar seu like. Ó, galera, coloca aqui nos comentários o que vocês estão achando dessa série de videoaulas de revisão para a prova do Enem. E eu vou pedir a ajuda de vocês também para pegar esse vídeo e compartilhar com geral. Lembra, quanto mais o canal cresce, mais eu trago conteúdo assim para vocês. Vou ficando por aqui, muito em breve a gente volta para darmos sequência à nossa revisão de reações orgânicas. Grande abraço a todos, galera. Até a próxima. Valeu!